Nosso evangelho desse 26º domingo do tempo comum é Marcos 9, de 38 a 43, 45 e 47 a 48. Naquele tempo, João disse a Jesus: Mestre, vimos um homem expulsar demônios em teu nome, mas nós o proibimos porque ele não nos segue. Jesus disse: Não o proibais, pois ninguém faz milagres em meu nome para depois falar mal de mim. Quem não é contra nós é a nosso favor. Em verdade, eu vos digo, quem vos der a beber um copo de água porque sois de Cristo, não ficará sem receber a sua recompensa. E se alguém escandalizar um destes pequeninos que creem, melhor seria que fosse jogado no mar com uma pedra de moinho amarrada ao pescoço. Se tua mão te leva a pecar, corta. É melhor entrar na vida sem uma das mãos do que tendo as duas e para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. Se teu pé te leva a pecar, corta-o. É melhor entrar na vida sem um dos pés do que tendo os dois ser jogado no inferno. Se o teu olho te leva a pecar, arranca-o. É melhor entrar no reino de Deus com um olho só do que tendo os dois ser jogado no inferno, onde o verme deles não morre e o fogo não se apaga. Palavra da salvação. O texto revela claramente a importância, antes de tudo, do nome de Jesus para a salvação do mundo. Não significa que o nome por si somente pode fazer alguma coisa, mas porque pertence ao Santo dos Santos, ao Filho do Altíssimo, ao Libertador e Salvador. É, portanto, um nome temível, santo e revelador da missão salvífica do Filho de Deus. Usar o nome de Jesus para fazer o bem é sinal de aproximação a Ele e de reconhecimento de sua pessoa. De certo modo, constitui uma admiração escondida, mas que pretende se manifestar. Quem usa o nome de Jesus pode, aos poucos, ir fazendo uma caminhada na sua direção, desde que seja para o bem. Agir em nome de Jesus significa submeter-se ao modo de sua ação, tendo o mesmo interesse libertador das pessoas. Um gravíssimo problema se estabelece quando muitos se servem desse nome para angariar bens materiais, explorar pessoas, manipular consciências e deturpar o próprio Evangelho. Hoje, como é notório, cresce de modo assustador grupos sectários que usam a palavra de Deus, o nome de Jesus, com a exclusiva finalidade do lucro. Nessa situação, proclamar o nome de Jesus não é um benefício, mas uma forma de eliminar sua força e relativizar seu significado. O que acontece também no mundo político, quando se usa o nome de Jesus, objetivando votos. Por outro lado, muitos, apesar disso, passam a conhecer Jesus. Assim, não convém guerrear contra quem o professa, não estando em sintonia com ele ou com o grupo dos apóstolos, pois no final vencerá a verdade, pois o nome de Jesus é suficientemente forte para transformar o lugar onde se encontra. Não cabe aos discípulos impedirem a outros de falar em nome de Jesus. Essa não é a sua missão, ou a missão deles. A eles foi dada a missão de anunciarem e testemunharem a verdade segundo os ensinamentos do Mestre. A preocupação deles deve ser proclamar dignamente a palavra de Deus, testemunhando-a entre homens e mulheres, indo a todos os cantos da terra. Não condiz com a realidade dos discípulos o desejo de aprisionar Jesus no universo de seus conceitos e modo de pensar. Não cabe a eles serem donos de Cristo, mas seus legítimos enviados. Eles devem ser tolerantes e permanecer em sintonia com Cristo e disponíveis à mesma prática salvífica do Mestre, desde que esteja em jogo, de fato, o bem, a verdade. Os discípulos devem ter consciência de sua intimidade com Jesus e da verdade que aprenderam, certeza de sua missão e identificação com a luz do mundo, tornando-se também ele luz. Esse é o desafio na vida de
todos os discípulos, isso para todos nós. Isso não pode ser diferente em outras situações. O discípulo precisa, de fato, viver da vontade de Deus, relacionar-se com Jesus Cristo, procurá-lo verdadeiramente. Quer dizer, viver do jeito de Jesus. Esse é o caminho, a forma correta de se colocar mesmo diante do Senhor. Os discípulos precisam necessariamente dessa comunhão. Devem ter consciência de sua intimidade com Jesus. Como diz, certeza, missão e identificação com a luz do mundo. Devem se tornar também luz. Por outro lado, não se deve confundir esse texto com Lucas 11, 23 e Mateus 12, 30, que tratam do seguinte ensinamento: quem não está comigo, está contra mim. Nesse sentido, não se trata de alguém que faz o bem em nome de Jesus, mas que se põe do lado oposto, como inimigo. Consequentemente, ou está com Cristo ou com o maligno. A partir dessa relação de identificação, tem-se os pequeninos supracitados, que são os discípulos de Jesus, com os quais ele mesmo se identifica, como já foi dito. Tudo de bom que se fizer a um dos discípulos é a Cristo que se está fazendo, mas também o mal que a eles fizerem é a Cristo que o fazem. Jesus Cristo não se separa dos seus escolhidos, ama-os profundamente e por eles dá sua vida. Jesus se preocupa com a dignidade de cada discípulo e com a salvação deles. É tal a atenção de Jesus por seus discípulos que, se alguém colocar em crise de fé qualquer um deles, comete um erro mais grave do que sofrer uma morte em situação brutal, sem chances de libertação. Outro ponto importante é o da própria ação contra si mesmo. Jesus demonstra total radicalidade no confronto entre a dignidade pessoal do discípulo e uma possível escolha do pecado por ele mesmo realizada, quer dizer, pelo discípulo realizada. O texto evidencia uma preocupação de Jesus muito acurada quanto ao valor do ser humano no projeto de Deus. Não se deve, de modo algum, conceber a prática do pecado na vida de ninguém, nem do mundo externo, nem da realidade interna de cada um. Aquele que leva um discípulo ao enfraquecimento da fé é considerado alguém que deve morrer, ou seja, é alguém que coloca um tropeço para o outro. Aquele que a si mesmo provoca o pecado deve eliminar radicalmente a causa de tal desgraça em sua vida, pois o resultado será a própria morte. Aqui o exemplo, por exemplo, se é uma mão que leva a pecar, corta, se é um olho, arranca, ou se é uma perna, também corta. Aquilo se refere, por exemplo, a toda a proximidade de pecado, sejam pessoas amigas, familiares, seja quem for. Se for um obstáculo, é preciso cortar esse tipo de relacionamento, esse tipo de coisa que está conduzindo à morte daquele que deveria viver segundo Deus. Pelo fato mesmo de Jesus ser todo amor e entrega de si mesmo para a salvação do mundo, não suporta o pecado, que significa filiação com Satanás e, portanto, oposição ao plano salvífico de Deus. O discípulo é, portanto, aquele que se identifica totalmente a Cristo, sentindo com ele a realidade de cada pessoa, colocando-se à disposição da vontade de Deus para a salvação do mundo e tornando-se um autêntico instrumento do Altíssimo. É alguém em guerra constante, combatendo tudo aquilo que pode conduzir ao pecado, à destruição do projeto de Deus no seu íntimo. Ele é inimigo do pecado, pois pelo Espírito Santo foi feito filho no Filho, Jesus Cristo, participante da vida de Deus. Uma vez envolvido com a causa da salvação, em si mesmo revela a sabedoria divina e a testemunha, dando ao mundo, a exemplo do sal, sabor e sustentabilidade de fé. Por ele, o mundo pode encontrar sentido e motivação para ser transformado. É importante notar que o discípulo é Cristo presente na história. Sofrendo perseguições, continua firme no propósito de ser sempre um verdadeiro dom, não temendo o sacrifício da kenosis, esse esvaziamento de si mesmo, renunciando a tudo pelo tudo. O discípulo é aquele que tem a Cristo como razão de sua vida, que por causa dele tolera os que não fazem parte da comunidade. É aquele que faz de sua vida um existir na caridade e um
combate contra o mal nos outros e em si mesmo, vigiando constantemente e eliminando as falsas seguranças. O discípulo tem, por causa do Mestre, com ele, uma vida crucificada. Portanto, ai daqueles que fizerem mal a um desses discípulos. Desça sobre ti a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Um forte e carinhoso abraço.